verdadeiro Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo. A Ele honra, glória para todos sempre. A igreja diz: amém. Oh, glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias, a palavra do Eterno, do livro de Filipenses, capítulo 1. Que livro? De capítulo 1. A partir do versículo 27, depois na ministração nós voltaremos. Filipenses capítulo 27 em diante. Quando você achar que achei o tesouro, amém, pelo menos um achou o tesouro. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Eterno, do Todo-Poderoso: viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, eu estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, e é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crer nele, pois tenho o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Podeis tomar sua assento em nome de Jesus? Amados, nós estamos aqui debaixo desta palavra que o Senhor nos direciona para sermos fortalecidos, enriquecidos, despertados por Ele, para estarmos cada vez mais sendo guiados por Ele, que é o nosso espelho, que é a nossa bússola, que é o nosso tudo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, essa palavra, o apóstolo Paulo, ele estava preso. O apóstolo Paulo estava o quê? Preso, por causa do Evangelho, por causa do fazer a obra do Senhor, de se dedicar à obra do Senhor, de se entregar à obra do Senhor, de evangelizar, de buscar, de clamar, de interceder, de ser um homem íntegro, um homem fiel na busca e neste mover de fazer a igreja crescer, de se doar. Enquanto ele estava preso, Deus estava trabalhando para que a igreja crescesse mais. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Então, o apóstolo preso, mas a prisão não impedia ele de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de se dedicar ao Evangelho, de ensinar
ensinar, discipular as pessoas que o apóstolo Paulo acompanhava, presente ou ausente, tinha a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fazia questão de escrever e o enviar para aqueles que precisavam de despertamento, que precisavam de uma dedicação, de uma orientação, e até mesmo aqueles que estavam fracos na fé, aqueles que precisavam de um ajuste, de ser levantados pelo Senhor. O apóstolo Paulo tinha uma responsabilidade, e ele se sentia responsável por todos aqueles que ele ganhava para Jesus. E hoje não é diferente. Nós temos a responsabilidade de ganhar e consolidar, de acompanhar uma vida para Jesus. Afinal de contas, o Evangelho é poder, o Evangelho é salvação, o Evangelho é graça de Deus, o Evangelho é perdão, é amor, é renúncia. E aqui, o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele escreveu: viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Viva dignamente, me represente a Cristo Jesus. Seja alguém que mostre que está valendo a pena eu estar aqui preso, mas orando por você, intercedendo por você, vendo você também crescer e se desenvolver no chamado que foi proposto pelo Senhor. Então imagine a alegria do apóstolo Paulo. Ele estava na prisão por causa do Evangelho, porque não aceitava o Evangelho de Cristo Jesus, mas ele estava fazendo a obra lá dentro. Nada impedia o apóstolo Paulo de dar continuidade ao chamado dele. Nada impedia o apóstolo Paulo de pregar o Evangelho com intrepidez, ousadia e sabedoria. Então ele não se sentia um coitadinho, ele não se sentia preso pelos homens, ele se sentia um prisioneiro de Cristo. Ele se alegrava por estar preso a algo maior, muito melhor, está seguindo a vocação que ele foi chamado. Outro poderia dizer: eu estou preso, o que é que eu vou fazer da minha vida? Ó céus, ó vida. Ele não. Ele sentia mais amor, ele sentia mais alegria, ele sentia mais prazer, ele sentia mais comunhão, ele sentia mais satisfação. Mesmo preso, eu vou renunciar a tudo por amor a Cristo. Ele me salvou, ele me encontrou, ele está me guiando. Ele está me dando visão, Ele está me dando discernimento, Ele está me dando sabedoria, e eu vou seguir, aleluia, neste propósito, nesta alegria, nesta comunhão, em fazer mais, por amor ao meu Senhor, ao meu Salvador, aquele que me escolheu. Ele garante, oh aleluia, a
aquele que te escolheu. Ele sabe das suas provações, das suas dificuldades. Ele sabe da sua adversidade. Ele sabe o que você está passando, mas Ele está com você, assim como Ele estava com o apóstolo Paulo. Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele estava preocupado para que essa unidade continuasse existindo mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na tribulação, mesmo na aflição. Em uma das passagens que ele diz: sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Cristo. Ele tinha respaldo em dizer: sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Cristo. O soldado não perde a postura, ele não perde a compostura. O soldado, ele está pronto sempre para o que for necessário. E ele sabia que a guerra que ele estava travando não era uma guerra carnal, era uma guerra espiritual. Então nós temos que ter esse mesmo entendimento. As guerras que estão sendo travadas, as batalhas que estão sendo travadas, que estão sendo guerreadas, nós não vamos lutar com ferramentas carnais, não com a carnalidade, não com a força do nosso braço, mas em oração, na manifestação do poder de Deus, pregando o Evangelho com amor. Deus te levanta com a mão dele forte. Ele está te erguendo para que você continue na unidade do corpo, na unidade da fé, na intercessão, na comunhão. Aleluia! Então, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. De quem é esse Evangelho? De Cristo Jesus. Vivei acima de tudo com dignidade. É pelo Evangelho de Cristo. Aleluia! Se morrermos com Ele, também viveremos. Amém? Então, vamos mortificar a nossa carne, vamos morrer para a carnalidade e vamos viver para Cristo. Aleluia! Para que eu indo ver-vos, eu estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Eu quero ouvir o testemunho. Eu estando com vocês, um ausente, eu quero ouvir as boas novas de salvação. Eu quero ouvir, está havendo maturidade, está havendo sabedoria, está havendo crescimento. Todos estão na intenção só. Vamos fazer a obra do nosso Deus. Vamos fazer a obra do nosso Pai, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Então a obra tem que ser feita. Ele colocava, ele trazia um propósito maior. Cristo não está aqui em carne, mas Ele quer que a gente represente a Cristo.
O apóstolo estava preso, mas ele queria que os irmãos representassem a Cristo. O que eles receberam do Senhor através do apóstolo Paulo tinha que passar adiante. Tudo que o Senhor tem trazido para você é para você passar adiante. Não permita que se esgote em você como um vaso de barro, mas que seja transbordante a vida de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Diga para o teu irmão: transborde na presença do Senhor. Transborde na presença do Senhor, mas transborde cada vez mais quando você ver alguém necessitado, alguém que precisa de uma palavra, de uma oração, de uma intercessão. Seja um canal de Deus. Quer seja na faculdade, quer seja nas escolas, quer seja nos bairros, nos becos, nas vielas, em qualquer lugar, na prisão, mas faça o que agrada ao coração de Deus. Seja um representante de Cristo nesta unidade, nesta luta. Aleluia! Então, aleluia, que estás firmes em um só Espírito. Eu quero ouvir que você está firme e que vocês estão em um só Espírito. Tem uma só linguagem. Estão vivendo na unidade do corpo de Cristo. Tenha uma só linguagem. Viva a linguagem do Eterno. Viva a linguagem do Salvador. Viva a linguagem bíblica. Viva a Escritura. A palavra de Deus. Que despertamento. Que alegria. O apóstolo Paulo está incansável. É fácil estar dentro de uma cadeia e continuar no mesmo propósito, na mesma intenção de expandir o reino de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo permite que Deus encha, preencha, e que esse amor, essa alegria transborde dele, isso fica mais fácil perdoar, fica mais fácil avançar, fica mais fácil prosseguir. Quem vive o verdadeiro Evangelho não vai desistir, não vai desistir, vai rejeitar o pecado, vai rejeitar tudo que atrapalha a caminhada. Sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está fazendo coisas novas na sua vida, pelo poder da palavra, pela presença do Espírito Santo de Deus. Deus está fazendo coisas novas. Se você não notou, alguém está notando que Deus está fazendo coisas novas na sua vida. A sua caminhada não é por acaso. Deus te chamou. Ele vai cumprir as suas promessas na sua vida, na sua casa, na sua geração. Amém, aleluia. Juntos pela fé,
Eu achei interessante essa linguagem. Juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Eu não sei como é que está na sua versão. Juntos pela fé evangélica. Ainda no versículo 27, finalzinho. Lutando juntos pela fé evangélica. Quer dizer, lute pelo evangelho. Persevere pelo evangelho. Agradeça a Jesus por você participar desse evangelho. Aleluia. Por você estar se dedicando a esse evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. E que em nada estais intimidados pelos adversários. Não fique intimidado. Eu quero ouvir de vocês que o adversário não te intimidou, que o inimigo não te intimidou. Você está firme, você está firmado, você está mais ligado em Cristo Jesus. Aleluia! Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Ou a visão deles está distorcida. Vocês estão caminhando para a perdição, mas para vós que tem Cristo, que tem chamado, que acredita no Salvador, aleluia, para vós outros de salvação. Vocês estão vivendo para a salvação em Cristo Jesus. Vocês acreditam na salvação em Cristo Jesus. Vocês têm a sua vida entregue ao Salvador. Aleluia, Jesus Cristo. Não é o Salvador Bahia, é o Salvador Jesus Cristo. Nós somos privilegiados em ter uma cidade que chama Salvador e que adora ao Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Para que vos foi concedida a graça de procedermos por Cristo e não somente de crermos nele. Então você já recebeu essa graça e de não somente crer nele, mas se aprofundar, mas mergulhar, mas buscar entender. Eu não sei, mas eu vou buscar no Senhor. Faça eu entender como é que eu vou proceder, como é que vai ser minha caminhada, quando eu devo dar os passos. Eu vou buscar dar os passos para alegrar o coração do meu Salvador Jesus Cristo. Então é viver uma experiência nova, é viver um desatar na presença do Senhor, é compreender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade do Pai de Jesus Cristo é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E eu quero voltar agora para o versículo 21. Diz assim: porquanto para mim, para o apóstolo Paulo, o viver é Cristo. E o viver é Cristo. Aleluia. E o morrer é lucro. Então, quando você está em Cristo, você está em lucro, tanto no viver como no morrer. Quem está em Cristo não tem medo da morte, porque a morte Cristo venceu. Aleluia.
Ele ressuscitou com poder e grande glória. Então o apóstolo Paulo tinha sua mente transicionada. Ele tinha a revelação de Jesus Cristo. Aleluia, ele tinha a revelação da palavra. O viver em Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que ele escolheu. Ele estava sendo tão produtivo, diga produtivo. Diga, eu quero ser produtivo. Eu quero ter essa visão do apóstolo Paulo. Então Deus te chama para você ser um visionário, enxergar o que os outros não estão enxergando, pela palavra, pela revelação, pela presença do Espírito Santo. No viver ou no morrer, eu tenho prazer na presença do Senhor. O apóstolo Paulo que estava deixando bem claro: se eu viver, eu vou ser produtivo, eu vou fazer mais do que eu estou fazendo, eu vou agradar o coração de Deus, eu vou fazer muito mais, eu vou buscar tempo para fazer tudo aquilo que eu não consegui e que está planejado por Ele. Eu vou me doar mais, eu vou me entregar mais. Olha que visão, olha que revelação. Ele preso e ele intencional. Ele tinha a intenção de continuar, de avançar. Quanto mais lugares Deus me levar, eu vou alegrar o coração dele, eu vou agradar a ele. Eu recebi amor, eu sou dedicado, eu quero me dedicar mais. E olha que ele passou por naufrágio, por açoites, por perseguição, mas e agora na prisão, e ele está dizendo que o viver é lucro, o viver é ganho, morrer é lucro. O viver em Cristo e o morrer é lucro. Sabe aquela situação, o dever cumprido? Eu estou vivo e eu estou cumprindo o meu dever. Se eu morrer, eu estou com a minha consciência tranquila que eu fiz a obra de Deus. Me dá esse despertamento, me dá esse amor, me dá essa revelação, para que o Evangelho cresça dentro de mim e lá fora. Não vai ser esgotado o que Deus tem para fazer na sua vida. Não acabou o que Deus tem para fazer na sua vida. Então continue bebendo da fonte, continue mergulhando na presença do Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não somente crer nele. Já pensou? Toda a humanidade entendendo essa graça, mergulhada nessa graça, nesse valor de Deus. Imagina, toda a humanidade entendendo essa graça, esse valor de Deus, e seguindo os passos de Jesus, sem desanimar, sem desistir,
avançando sempre, prosseguindo sempre pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Aleluia. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então estamos na mesma luta, estamos guerreando pelo mesmo aniversário, mas estamos com um comandante maior, ele que está comandando, ele que está direcionando, ele que está me revestindo, ele que está me capacitando para dar continuidade a esta fé em Cristo Jesus. Então que o Senhor continue te despertando para esse viver em Cristo, entendendo que estar na presença do Senhor sempre vai ser lucro, nunca será perda. Estar na presença do Senhor nunca vai ser perda, sempre vai ser lucro. Entender que qualquer prova, qualquer luta, se estamos firmados nele, se estamos enraizados nele, na palavra dele, se a raiz da sua palavra está em nós, qualquer prova, qualquer luta, graças a Deus, é o Senhor que permitiu. Ele vai nos dar sabedoria para passar, ele vai nos dar sabedoria para avançar, para prosseguir. Amém. Aprova o Senhor Jesus, glória.